Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos para mais um podcast. Nós vamos falar sobre a admissão de funcionários nesse tempo de pandemia, vivendo nesse mundo digital. Nós trouxemos aqui Paulo César, vem trazendo, esclarecendo aqui, com muitos anos de experiência, não é isso, Paulo? Isso mesmo, 12 anos, né, no mercado já, empreendendo, fazendo contabilidade, fazendo folhas de pagamentos também, né, no setor pessoal. E a gente está aqui para esclarecer algumas dúvidas sobre esse DP, né, setor Exatamente. pessoal. Temos aqui também o Alisson, que também é especialista do setor pessoal, e ele vem aqui nos ajudar também. E aí, Alisson, preparado aí para surra de dúvidas aqui? Estamos preparados. Sobre a admissão online, Alisson, como é que funciona esse processo aí todo da admissão, da contratação? A gente fala que a gente tem um mundo, a gente teve um mundo antes da pandemia, né, e um mundo depois da pandemia. Para o trabalho em si, né, a pandemia ela trouxe uma revolução na parte da admissão, principalmente, porque antigamente a gente fazia muita admissão de forma tradicional, né? Os documentos chegavam para a gente, toda aquela enxurrada de papel para a gente fazer a admissão de funcionário. Com o advento, né, com a chegada, infelizmente, da pandemia, ela acelerou alguns processos. Algo que a gente estava esperando para acontecer daqui a 5, 10 anos, né, de forma digital, a pandemia acelerou esse caso. Entendi. O da admissão, então, não foi diferente, né? Com a pandemia, a gente tem que trabalhar em casa, os funcionários em casa, né? A forma que as empresas e os escritórios que viram, né, para começar a continuar o processo foi de forma digital. Mas digital de que forma, né? Os papéis que antes eram entregues nos escritórios e tal, a gente começou a receber ele de forma online, né? Facilitando e acelerando o processo de admissão. O empreendedor, principalmente, ele tem muita dúvida, né? Assim, quais são os documentos que eu preciso usar, eu preciso solicitar ao meu futuro colaborador para poder admitir, para poder enviar. E antes da pandemia isso já existia. Com a pandemia, as coisas acontecendo de forma digital, continuou da mesma forma, né? A gente sempre orienta, alguns casos, explicar o que é cada documento, né? Principalmente para o empreendedor e também para o funcionário, para ele entender a necessidade daquele documento. Os documentos eles não são pedidos de qualquer forma, né? Existe um porquê de cada documento que precisa ser enviado corretamente, com todos os dados atualizados para a gente conseguir fazer a admissão de forma correta. Show de bola. E na utilização desses documentos, né, eu acho que o Paulo vai conseguir falar sobre a carteira de trabalho, né? É um Sim. grande fortalecedor para esse processo online, não é isso? Olha, assim, pra gente é um alívio muito grande, né? Ter que ir para o mundo digital, assim, tão bruscamente, né? Porque as pessoas, ela tinha um hábito muito grande de o papel, né? Tá sempre querendo mandar papelada, documento tudo em papel, xerox de CTPS, né? E com toda essa mudança facilitou bastante essa questão do processo em si, né? Não precisa mais de cópias, né? Você consegue mandar o arquivo em PDF através de um e-mail e a gente pode fazer essa admissão tudo através de apenas um arquivo em PDF, né? E isso veio facilitar bastante, porque antigamente dava muito retrabalho. Então, assim, tinha muita coisa que você tinha retrabalho realmente na área do setor pessoal, né? Eu que no início, né, há muito tempo, né, trabalhei realmente na folha ali fazendo, o sistema travava, assim, o sistema bastante arcaico e assim uma evolução muito grande, porque com essa tecnologia, com esse avanço também no sistema do governo, facilitou bastante para as nossas vidas, né, de contador. Essa carteira digital é no sistema do governo? Exatamente, a carteira de trabalho, né, a CTPS digital, ele pode estar adquirindo através do site, né, entrando no site, no gov.com, ou também através do aplicativo no seu smartphone. Ele consegue entrar com a senha e baixar a sua CTPS digital. Você consegue enviar tudo por e-mail, né? Você consegue pegar do colaborador através de um PDF, aquela carteira de trabalho, e você vai no sistema, né, no próprio sistema que, de acordo com o setor pessoal, você trabalha no sistema, de alguns sistemas, que você consegue fazer tudo lá dentro do sistema, através da sua carteira digital, em PDF. Isso o meu colaborador, né? Ele consegue acompanhar
consegue acompanhar tanto, né, a gente que faz a admissão, eu falando como contador, e também o funcionário, ele consegue acompanhar tudo. Consegue acompanhar o fundo de garantia que está sendo depositado, consegue acompanhar as alterações, alterações de salário, férias, tudo ele vai conseguir acompanhar através da carteira digital, no próprio smartphone. O FGTS, né, ele consegue acompanhar em tempo real. Se por acaso o meu patrão não depositou o FGTS, eu vou saber, eu vou conseguir acompanhar e ver que ele não depositou. E também... Fora que tem as outras funcionalidades, né? Seguro-desemprego, calendário de PIS. E na época da pandemia, com o governo pagando os salários, lá na carteira de trabalho digital a gente também conseguia acompanhar as datas e os valores que iam ser depositados naquele período. Ok, então estou ali, vou contratar, informei para o meu colaborador que ele precisa da carteira digital, porque lá na carteira digital eu vou pegar algumas informações, né? Principalmente Isso. eu acredito que o PIS, né, vai Sim. estar lá também. E quais são os outros documentos para poder esse processo continuar de admissão online? Pronto, os documentos básicos do funcionário, CPF, RG, data de nascimento. E a gente já entra em outra vertente, que é a parte da família do colaborador. Se ele é solteiro, se ele é casado. Caso seja casado, a gente precisa dos documentos do cônjuge. Caso tenha filho, a gente precisa da documentação do filho. São dados importantes que a gente precisa colocar para poder gerir a folha de pagamento e também a admissão. E essa documentação, como é que ela é enviada hoje, nesse processo online? Graças a Deus ela é enviada via e-mail, né? Porque papel já tem demais. Ah, então a pessoa pode mandar... Pode. Via e-mail é a forma mais rápida, né? E concreta que você enviou aqueles documentos. Fica registrado, né? Tem um histórico. Lembrando, eu sei que tem a lei do LGPD, né? É a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Essa lei ela iniciou em 2021, está sendo já validada desde 2021. Que é uma lei que protege os dados do funcionário. Então, assim, até para a gente solicitar os documentos, a gente tem que ter uma autorização para uso dessas imagens, para uso desses dados. E aí, tanto a empresa como o colaborador, eles têm que autorizar o uso disso para a gente poder usar essas informações. Entendi. E aí, você passa a lista ali, no meio tem o exame admissional, não é isso? Isso, Exame tem médico. o exame médico admissional, que é o famoso ASO. Ele deve ser feito, né? A gente tem 3 tipos de exame. O primeiro, que é aquele que você entra na empresa, antes de iniciar suas atividades laborais, você tem que realizar esse exame admissional. Nós temos o periódico, que é a cada 1 ano, a empresa tem que solicitar para o seu funcionário fazer esse exame, né? E também tem o último, que é o admissional. Quando você sai da empresa, você também tem que realizar esse exame. Existe também o exame periódico de acordo com a atividade. Se ele trabalha em uma empresa que tem periculosidade, por exemplo, o exame é de forma mais frequente, de 6 em 6 meses, vai de acordo com a atividade da empresa, qual o grau de insalubridade que ele desempenha dentro daquela empresa. E também a frequência, né? A frequência. E também aquele caso das empresas que têm funcionários que, por exemplo, gestantes que saem de licença maternidade, no retorno da gestante ela também tem que fazer um exame, né, de retorno à atividade de trabalho. Funcionários que saem por conta de licenças, acidente de trabalho, por exemplo, eles também têm que fazer um exame para poder retornar à atividade. E esses exames podem ser enviados tudo de forma online para o departamento pessoal da empresa. Sim, eles têm que ficar com uma cópia, né, para poder fazer a averiguação e arquivar os documentos, mas eles também têm que enviar para o setor de contabilidade. E aí, antes da assinatura, eu já posso ir trabalhar? Não. A gente hoje tem alguns prazos, né, principalmente com o E-Social, que é o sistema do governo que a gente faz o envio das informações. Antes do trabalhador iniciar suas atividades, ele tem que pelo menos enviar com 1 dia de antecedência essa documentação para a empresa, que é o tempo que o E-Social envia essas informações para o governo e você pode estar admitido. Não, hoje não precisa mais de assinatura, né? É tudo digital. Você consegue fazer tudo de forma digital. O processo, mas aí eu mandei a admissão pronta pro Gera colaborador, o aí contrato, precisa fazer, né? o quê? Gera o contrato de trabalho, a ficha de registro, que a gente encaminha para a empresa enviar, né, entregar para o colaborador, e aí sim, tem uma assinatura deles, verificando, né, sobre a admissão. A assinatura é realmente escrita só nessa parte final, quando o processo de admissão já foi todo concluído. Aqui um pouco com relação à assinatura, hoje existem várias formas de fazer assinatura, né? Não somente
o físico, eu ali com a caneta assinando papel. Mas também eu posso assinar através de certificado digital, eu como colaborador posso assinar através do gov.com também. Então assim, existe além do físico, existe também o digital, porque hoje a gente está migrando tudo para o digital, né? Então assim, vai acabar que essa forma de assinar fisicamente está acabando de vez. Então, eu, colaborador, posso assinar online também o meu contrato? Consegue assinar também online. Então, praticamente, hoje o processo inteiro dá para fazer online. Dá para fazer Sim. tudo online. Entendi. Show de bola. Gente, e sobre... Depois dessa pandemia, teve atualizações nessa legislação, na legislação trabalhista, com algumas novidades nesse tempo de pandemia? Teve, né, Paulo? Teve algumas. Muitas alterações, né? Principalmente na parte de trabalho híbrido, né? A gente, no período de pandemia, teve umas modificações nas leis do trabalho. A gente foi para casa, trabalhar de casa, o home office, como é conhecido. E a gente já imaginava que pós-pandemia, né, como tivesse tudo mais calmo, isso se tornaria um novo tipo de atividade, um novo tipo de trabalho. E a lei veio para isso, né? O trabalho híbrido hoje já é registrado. É possível você trabalhar de forma híbrida, né? Se atentando a apenas algumas cláusulas do contrato de trabalho, que é diferente das outras, né? Por conta que o trabalho híbrido, você pode trabalhar tanto em casa como no seu estabelecimento de trabalho. Você tem uma escala, geralmente, de 3 a 4 dias em casa, 2 dias no trabalho presencial, né? Mas todas as outras leis trabalhistas continuam se mantendo, né? Ah, então foi um a mais, né? Um a mais. Tipos de contrato no processo de admissão. Exatamente. Temos o contrato, né, o intermitente, nós temos o contrato do estagiário, temos o contrato do menor aprendiz. Então, assim, tem vários tipos de contrato, né, dentro da admissão. Tem o indeterminado e o contrato determinado. Certo. E o que é o contrato determinado? O contrato determinado é onde quando eu entro numa empresa, eu passo a ter, sem ter interrupção, aquele trabalho. Por exemplo, eu entrei numa empresa, essa empresa ela não vai determinar um prazo para que eu possa trabalhar durante um período, por exemplo. Está indeterminado meu contrato, só vai ser interrompido só com a demissão. Esse é o contrato indeterminado. Ah, então existe o indeterminado e o determinado. O indeterminado passou aquele aviso prévio, né, de 3 meses, já se transforma automaticamente em indeterminado. Isso, exatamente. Se aí ele o passar, determinado né, é um prazo. Existe duas formas, né, do contrato indeterminado com experiência. Existe aquele que eu tenho a experiência direta de 3 meses ou 90 dias, que seja 90 dias, né? E também tem o de 30 dias ou 45 mais 45 dias. Que esse é o contrato, o primeiro contrato indeterminado. Entendi. E o determinado, o próprio nome já diz, já está determinado que eu vou trabalhar durante 30 dias, 90 dias, 120 dias, então eu determino esse contrato. Na maioria das vezes, são para épocas sazonais, como, por exemplo, as lojas, os shoppings, né? Elas contratam as pessoas somente para o período festivo, período final de ano, natalino, entendeu? Assim eles podem determinar esse prazo. A gente sabe também que existe a questão da contratação de MEI, né? Como é que está funcionando isso? Porque a gente tem nos salões, né? Pode contratar os MEIs, né? Para trabalhar dentro de salões e nos outros negócios. Como é que funciona essa questão da contratação do MEI no lugar da carteira assinada? Pronto, a contratação de MEI ela é bem delicada, né? Porque as pessoas elas entendem que, eu vou contratar um microempreendedor como meu funcionário. E aí essa informação ela é um pouco errônea. Por quê? A gente não vai estar contratando um CPF, a gente vai estar contratando um CNPJ, né? E para isso a gente não pode ter uma caracterização de vínculo empregatício. Como, por exemplo, como assim, né? Eu vou contratar o Paulo, que tem um CNPJ, para prestar serviço para minha empresa. E aí eu quero que o Paulo César ele trabalhe X dias seguindo uma carga horária bem determinada. Isso, para a Justiça do Trabalho, já caracteriza como um vínculo empregatício, né? E não é bem assim que funciona quando você contrata CNPJ, né? Nesse caso, quando você contratar um MEI como prestador de serviço, na maioria das vezes, você vai ter um contrato diferenciado com ele, né? Ele vai ter que cumprir sim uma carga horária, mas não é uma carga horária estabelecida de acordo com a CLT, de 44 horas semanais,
com 8 horas diárias, de segunda a sexta. Não é bem assim que funciona. Então, assim, tem que estar muito bem estabelecido isso no contrato de trabalho. Então, assim, no contrato que você fala, eu tenho um microempreendedor, né, Paulo? Aí eu faço um contrato à parte, é um contrato mais de acordo, né? Sim. De prestação de serviço. Na verdade, tem que existir esse contrato, né? Para não caracterizar que ele seja um funcionário. Porque o que é que caracteriza que eu seja um funcionário daquela empresa, né? É habitualidade, é frequência, atividades rotineiras. Tudo isso caracteriza vínculo empregatício. Vínculo empregatício. Então ele precisa determinar quais são os dias, quais são os períodos que ele precisa estar ali na loja ou no estabelecimento, para que isso não caracterize a habitualidade, né? O emprego com essa habitualidade. Isso. E se você me contratou como MEI e eu resolvi te botar na justiça, o que é que acontece? E aí, Paulo? E aí que o advogado vai ter que primeiramente contratar um advogado, né, para defender, né, a empresa, e ele vai ter que ler o que é que está naquele contrato. Ele vai ter que ver o que realmente está no contrato. E se o funcionário, né, a pessoa aparentemente que contratou e o contratado conseguir provar que aquele contrato ele foge, que aquele contrato ele não está sendo cumprido, que está havendo habitualidade, cumprimento de horários, então assim, ele vai realmente perder a causa. Então é muito delicado, né? Muito delicado, isso é muito delicado. Isso é uma saída, a gente vê muito na questão de salões, mas salões são permitidos, as agências, né, fazem muito isso. Mas você tem que estar um acordo entre as partes, porque é uma prestação de serviço, aí você vai lá e firma, porque você tem uma cultura, né, de horários e tudo, aí você firma um acordo entre as partes, né, com um contrato de prestação de serviço. Exatamente. Isso para estar respaldado caso aquela pessoa queira te botar na justiça porque disse que ela não era um prestador de serviço e sim teu colaborador, você se resguardar. Exatamente. E a admissão, o exame admissional, ele é pago por quem? Quando a pessoa vai, né, ser admitida. Esse custo é de quem? Esse exame admissional, né, o ASO, como é conhecido, ele é pago pelo empresário, pelo dono da empresa, por quem está contratando o funcionário. Entendi. Então, qualquer exame, né, a nível admissional, periódico, demissional, esses que vocês falaram, né, de demissão, eles são pagos custeados pelo empreendedor. Todos esses exames, tudo pago pela empresa. São despesas da empresa, né? Exatamente. A gente sabe que você aí com 12 anos de experiência na peia da contabilidade, traz aí alguns exemplos pra gente na admissão tradicional e na admissão online. Olha, são tantas experiências, algumas, na maioria das vezes, ruins, né? Porque a gente passou por cada situação onde o dono da empresa, por exemplo, né, o empresário, ele liga pra gente, pro DP, e diz assim, olha, eu tô com um funcionário aqui, já tá com uma semana que trabalha comigo. É pra rir mesmo, viu? Já tá com uma semana que trabalha comigo. Tem como você fazer a admissão dele? Tem como fazer retroativo? E isso não existe mais. Com o E-Social, a gente não pode fazer. Quer dizer, não é recomendável, né? Não é que não possa, a gente pode até fazer. A gente pode admitir, a gente pode fazer férias, fazer qualquer evento dentro da folha, a gente pode fazer. Mas poderá, né, vir também uma multa, vir uma penalidade para essa empresa. A gente pode fazer, mas a gente não aconselha. É igual o período de experiência, né? Existe o período de experiência de 90 dias. Mas aí algumas empresas, o que elas fazem? Ela trabalha com o funcionário 3 meses, avulso. E aí quando termina os 3 meses, comuniquei, admite esse funcionário. E a gente vai lançar o funcionário como um período de experiência ainda, né? Não, mas ele já trabalhou período de experiência, não precisa mais colocar. Assim, mas o período de experiência existe isso registrado. Então, assim, mesmo com o período de experiência, é preciso registrar funcionário. Entendi. Então, assim, tem muitas coisas que ainda, né, alguns vícios que antigamente não era penalizado, né, agora com o E-Social. Então, assim, tudo, qualquer ocorrência, qualquer evento dentro da folha que não esteja de acordo com a lei, de acordo com a legislação, ele vai ser penalizado. Ele poderá. Eu não estou afirmando que ele vai ser, que muitas vezes também não vem
o sistema pode ainda não estar rodando perfeitamente, ainda não pode estar multando, mas poderá. Então, assim, a gente recomenda a ele que não faça de forma alguma algo desse tipo, porque ele pode ser penalizado. E ainda tem a questão do vou para a justiça, né? Tem. Aquela questão que você deixou a pessoa ali trabalhando com você, sem carteira assinada. Quais são as consequências disso, Alisson? São todas as causas perdidas, né? Porque, assim, não pode, de forma nenhuma, ter funcionário que esteja trabalhando na empresa sem estar registrado, né? Não é permitido, de forma nenhuma. Então, assim, é 100% de perda de uma justiça se isso for levado. E como é que o colaborador, o funcionário, vai comprovar que ele estava trabalhando naquele local? É muito simples, né? Ele precisa apenas ter testemunhas dentro da própria empresa, ele precisa só ter a testemunha e ele consegue provar. Consegue provar que estava trabalhando. Consegue provar que estava trabalhando. Se eu tiver, se com também, certeza teve uma folha de ponto, né? Tem a questão das câmeras, né? As Que muitas câmeras. empresas Então, trabalham assim, com monitoramento. Então, provas, eu são acho que não várias vai provas, faltar. exatamente. E ainda tem aquele caso, né? Que às vezes, vamos supor que não tem câmera, a pessoa, né? Trabalhou 5 dias, aí já foi pra justiça. Porque conta um ano que ela teve trabalhando ali na empresa, sendo que ela passou 5 dias. Já teve casos assim? Vocês já viram? Muitas vezes, né? Ele acha que ele trabalha uma semana, 15 dias, um mês, e ele tem direito a uma rescisão de 10 mil reais, por exemplo, né? Existe muito. Ele acha que ele tem muitos direitos, né? Mas na verdade tem que ver realmente o que é que está dentro da lei, o que é que não está, o que realmente ele tem direito. Fora que, né, Alisson, sem você trabalhando com uma pessoa avulsa, se essa pessoa se acidentar, que tipos de benefício ela vai ter? Quem é que vai arcar com esse prejuízo, né? Justamente, né? Se ele tivesse registrado, tava tudo assegurado, né? Aquela contribuição do INSS direitinho e tal. Então, assim, é um risco. Até acontece, a gente já viu casos de o funcionário não tá admitido, ele se acidenta e do nada a empresa precisa admitir ele de forma retroativa, né? Para poder colocar o funcionário de licença por acidente. Então, assim, se tivesse cumprido direitinho os prazos, informado as informações corretas, isso não estaria sendo feito, né? Fora que, já que, como o Paulo falou, que não pode fazer retroativo, ele ainda corre o risco, se ele, mesmo assim, desejar... Ele está correndo pagar... dois riscos aí, né? Dois riscos. O primeiro é dele não receber o benefício pelo governo, né? Se o governo realmente, né, o INSS, se ele for se aprofundar naquela situação, se ele for analisar as datas, não vai bater. Então, assim, é muitos riscos. E o outro risco, né, que a empresa, ela tá ali pagando o funcionário, né, não está contribuindo. Então, assim, são várias coisas que pode acarretar prejuízo para a empresa, né? São muitas coisas que precisam ser analisadas. É uma avalanche, uma coisa leva a outra. E assim, é tão barato, né? O custo é tão baixo para você fazer uma admissão, para você contratar de fato um colaborador, é muito baixo. Dependendo até da empresa, ele vai pagar apenas o FGTS, né? Então, assim, é um custo baixo que vale a pena investir. Vale a pena contratar aquele funcionário para que esses perrengues, né, digamos assim, eles não possam vir passar, né? Dependendo da empresa que você está falando, Paulo César, é a tributação dela que vai alterar os encargos, impostos, como é? Exatamente, né? Existe uma modalidade chamada Simples Nacional, onde o empresário ele retém, né, o INSS do colaborador e repassa para o governo. Ele vai ter o custo apenas do FGTS, né? Entendi. Que é 8%. E qual é a outra modalidade que sai mais caro? Tem o lucro presumido, o lucro real, arbitrário. MEI pode ter funcionário? Sim, MEI pode ter funcionário, né? Ele faz o recolhimento normal, da mesma modalidade do Simples Nacional. Ele pode ter a contratação do colaborador, apenas um colaborador, e ele pode estar assinando a carteira, né? Fazendo as retenções, e o funcionário, né? O colaborador, ele vai ter todos os direitos, como um funcionário de outra categoria, por exemplo, simples, presumido ou real. Mas ele só paga o FGTS também? Paga o FGTS e também uma contribuição do INSS, né? É descontado na folha do colaborador. Então, assim, são duas formas de arrecadação do INSS. O empresário ele vai pagar 3% e o colaborador 8%.
E juntando tudo vai dar os 11%. A gente até conversou sobre isso no nosso primeiro podcast, né? Isso. Falamos principalmente sobre a parte do MEI e a parte de contratação de MEI. Então é muito interessante. Voltem lá para assistir. Muito isso bom, mesmo, isso mesmo. Esse processo de contratação online, ele é um benefício. Foi bom tanto para o empreendedor, como para o contador, como para o colaborador? Sim, né? Pra gente da contabilidade, para o setor pessoal, foi maravilhoso, porque as informações a gente tem elas de forma digital, então a gente consegue todas as informações de forma rápida, né? E para o colaborador também entendo que sim, ele consegue ver a admissão dele de forma digital, de forma espontânea, né? Geralmente 2 dias já está na carteira de trabalho digital todas as movimentações dele. Lá na carteira de trabalho digital ele consegue ver a data de admissão. Quando ele tiver tirado férias, vai estar lá a informação que ele tirou férias. Caso ele seja demitido, queira dar entrada no seguro-desemprego, ele consegue dar a entrada no seguro-desemprego pela CTPS digital. Então, assim, a CTPS digital, ela veio mesmo para ajudar de forma abrangente todas as áreas. Inclusive, a amiga da amiga da amiga da minha amiga, né? Eu já vi casos de pessoas entregarem a sua carteira, né? Entregou a carteira para assinar e nunca recebeu e nem sabiam se tinha carteira assinada. Né? Já existiu casos assim que não existe, nunca existiu aqui no Brasil, foi fora do Brasil. Entendi. Mas já existiu casos assim, de entregar a carteira, infelizmente o empreendedor disse que ia assinar, não assinou, e a pessoa estava ali sem nenhum direito, sem nenhum benefício, né? Caso ela precisasse. Até é tão útil, porque assim, se nesse caso não existia a CTPS digital ainda, então assim, a única comprovação que ele estava admitido era a CTPS assinada. E agora com a CTPS digital, não, você acompanha se a sua admissão foi feita ou não. Passou 1 semana, 2 semanas e ainda não saiu nada na minha CTPS. O que aconteceu? Tem que verificar, porque está sendo muito rápido o envio das informações. Então, assim, como eu falei, 2 dias já está lá a informação que você está admitido. Então, assim, se passou um tempinho e não entrou, procure. São muitos os benefícios, né? Voltando aqui a falar da carteira. Pessoas que passaram, como você falou, muitos e muitos meses ou até mesmo anos sem a carteira assinada. E o empresário disse que tinha assinado, que estava tudo ok. E aí ele, por exemplo, ele ia fazer uma compra de uma casa. Uma casa ele geralmente compra pela Caixa Econômica, então está tudo interligado. Então se eu tenho uma movimentação, uma carteira assinada, as minhas informações como colaborador precisam estar ali na Caixa Econômica. E aí quando ele ia atrás desse benefício, né, da casa própria, ia descobrir que não estava com carteira assinada, e assim, muito transtorno, muito problema. Além do benefício de estar segurado pelo INSS, que ele não estava também. Porque existia casos, que não era aqui no Brasil também, que o empreendedor, né, assinava a carteira do colaborador, entregava assinada, só passada a caneta. Só o papel. Só no papel e o colaborador lá, feliz da vida. Muitos casos assim, viu? Que assinava, apenas colocava aquela plaquinha, né, aquele adesivo, a etiqueta dizendo que estava assinado, e o colaborador estava sendo enganado. E hoje não, com a atualização, né, da carteira, a gente consegue acompanhar tudo, né, em tempo real. A partir do momento que eu como empresário pago o meu imposto do FGTS, meu colaborador ele vai conseguir ver tudo ali na carteira digital. Então assim, são muitos benefícios. A documentação, né, ainda de admissão, eu como candidato a um novo trabalho, né, pleiteando um novo trabalho, eu posso fazer tudo da minha casa. A gente via a dificuldade grande que as pessoas tinham de ter que ir numa lan house, de ter que tirar xerox, de ter que pegar um transporte para levar para a empresa, né? Muitos trabalhos hoje são remotos, então assim, muitos benefícios. E você consegue fazer tudo de qualquer lugar com apenas um smartphone, né? Todo o processo de seleção, todo o processo de admissão, que é a contratação, e ainda trabalhar no home office. Isso. Benefícios que só a tecnologia poderia nos trazer, né? Eu espero que você tenha gostado de tudo que a gente comentou aqui. Se ficou com dúvida, manda no nosso @gestãoarretado e até a próxima. Tchau, tchau.